Então, a gente... Pessoal, a gente já viu as funções básicas do Python, os tipos de variáveis, estrutura condicional, estrutura de repetição, funções. O básico do Python a gente já aprendeu tudo, assim, do básico. Vocês sabem fazer o que vocês sabem hoje. A única coisa que eu diria, assim, de funcionalidade básica do Python que vocês ainda não aprenderam, que talvez um problema ou outro vocês só consigam resolver com aquilo, é tratamento de erro, que a gente vai ver no final do curso. Mas do básico a gente já viu tudo. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as bibliotecas. Então, o que são bibliotecas? As bibliotecas, elas são ferramentas que elas proporcionam mais funcionalidades. Cada biblioteca, ela vai ter ali dentro dela um conjunto de funções e de classes para algum uso específico. Por exemplo, cara, no Python existe biblioteca para tudo. Se você quiser uma biblioteca... alguém falou não. Não, Tá dando para me ouvir bem, todo mundo que está online? Eu quero a opinião de vocês, do pessoal que está online, se o áudio tá bom, porque eu estou tentando usar outro microfone diferente do que eu uso normalmente. Se não tiver bom, eu tenho o microfone que a gente usa normalmente aqui. Mas aí vocês me deem um feedback aí, tá bom? Tá, porque se ficar bom com esse, fica mais fácil para as outras aulas. Então, assim, no Python existe biblioteca para tudo. Tudo. Você imaginar, se for pesquisar na internet, existe uma biblioteca Python que faz. E essas bibliotecas, elas existem para facilitar a nossa vida. Você vai fazer um programa que no meio ali você precisa criptografar um dado. No lugar de você ir na mão e programar a função matemática lá que faz a criptografia, você pega uma biblioteca que tem aquela criptografia pronta e chama a função da biblioteca, criptografe esse número aqui para mim com essa chave. Você vai criar uma visualização, por exemplo, o colega de vocês ele está fazendo uma visualização num mapa. No lugar de você na mão achar uma imagem do mapa, colocar a coordenada ali. Na verdade, se você não tivesse biblioteca, você teria que escrever na mão um programa que abrisse o arquivo da imagem, descomprimisse ele, porque ele está comprimido JPEG, editasse e depois saísse alguma coisa, alguma visualização. Aí você tem bibliotecas prontas para isso. Você tem biblioteca que abre imagem, que provavelmente o cara que fez a visualização de mapa usou a biblioteca que abre imagem para fazer a biblioteca dele de visualização em mapa. Então essas bibliotecas elas servem para te dar ferramentas para fazer mais coisa, para simplificar a vida. No lugar de você precisar programar tudo que você for fazer do zero, você procura, quase tudo que você for fazer vai ter uma biblioteca para te ajudar. Vocês já estão tendo contato com a biblioteca no Prática e Pesquisa, né? Vocês estão tendo que usar o Pandas. A gente vai estudar Pandas, só que provavelmente depois da apresentação de vocês. Eu não sabia que vocês iam ter prática e pesquisa esse semestre. A minha conversa original com o professor Creley... esse adiantamento. E assim, a gente precisa ver NumPy antes de ver Pandas. Então, hoje a gente vai ver o geralzão de bibliotecas. As duas próximas aulas a gente vai ver NumPy e depois a gente vai ver Pandas.
Mas pelo que eu tô vendo, vocês estão se virando no básico do Pandas. O Pandas, o básico dele é simples. Mas assim, se vocês tiverem dúvida do Pandas, tá? Do Prático Pesquisa, pode me mandar. Pode mandar pro Thiago. Eu acho que quem tá responsável pelos 3 grupos, teoricamente, é o Felipe, tá por um, eu tô por outro e o Thiago tá pelo 3º. Eu acho que é inclusive nessa ordem, o Felipe do primeiro. Então, assim, quem tiver no grupo 2 tiver dúvida, manda pra mim. Quem tiver no 1 tiver dúvida, manda pro Felipe. Quem tiver no 3, manda pro Thiago. O Crowley pediu pra eu lembrar vocês que vocês precisam ter tudo pronto até segunda-feira. Pois a versão final é de segunda agora para reunião e depois de agora para 28. Então é até bom eu ter prorrogado a data da lista de vocês, que dá um pouquinho de tempo. Então, voltando aqui para a aula. As bibliotecas, a gente pode separar elas em 2 grupos, só com questão a disponibilidade. A gente tem as bibliotecas nativas, que elas fazem parte do Python. As bibliotecas nativas, elas fazem parte do Python. Se você instalar um Python, com certeza ele vai ter todas as bibliotecas nativas. E elas estendem um pouco a funcionalidade básica. Alguns exemplos de bibliotecas nativas. A gente tem a DateTime. A DateTime é uma biblioteca muito útil que serve para lidar com data e tempo. Então, o que a DateTime faz? A DateTime, o grosso da DateTime é uma classe que chama também DateTime. E essa classe, ela te permite criar uma variável que guarda uma data. Ela guarda um momento no tempo, vamos assim dizer. E você pode fazer operações entre elas. Então, assim, você pode pegar 2 datas e subtrair elas, por exemplo. E aí você vai ter o resultado disso vai ser um outro tipo de variável, que é um time delta, é uma diferença de tempo. Então ela tem a DateTime, o principal dela são esses dois objetos. Você tem o objeto DateTime, que representa um momento no tempo, e você tem o objeto timeDelta, que representa uma diferença de tempo, um intervalo de tempo. E aí você tem vários métodos nesses objetos que te permitem formatar essas datas. Eu tenho uma data aqui e eu preciso formatar ela no formato que vamos pôr um exemplo mais para frente aí, quando vocês estiverem trabalhando lá com Big Data, se vocês estivessem usando o Elasticsearch, o Elasticsearch, a data para você colocar nele precisa ser no formato ISO, senão ele não entende. E aí você carregou um XLS do Estado, do portal da transparência do Estado, e tá a data lá em dia, mês, tá dia, mês, ano. Formato ISO é ano, mês, dia. O DateTime vai ter a função para você converter isso. Vai ter uma função para você ler a data em um formato, e vai ter um método para você exportar a data no formato que você quiser. Então a gente não precisa ficar usando o timestamp ou vai ter que ficar usando? Depende da situação. Mas assim, em muitas situações você não precisa ir para timestamp. O DateTime, no back-end dele, por trás, debaixo da caixinha que você não vê, ele guarda timestamp. Ele trabalha com timestamp e ele converte de timestamp para o que você quiser, conforme for necessário. Outra biblioteca nativa do Python é a biblioteca Math. Alguém chuta aqui que a biblioteca Math faz? Matemática. Dentro da biblioteca Math, vocês vão ter funções como
Raiz quadrada, exponencial, Sim, tem várias funções seno, cosseno. Não usem a biblioteca MEF. Basicamente, resumindo, a biblioteca MEF está lá, ela existe. No momento de emergência, vocês podem usar. Qual é o momento de emergência? O dia que vocês estiverem trabalhar numa instalação Python que não tem nada instalado, a MEF está lá. No resto do tempo, vocês vão usar a NumPy, que tem as mesmas funções da MEF, só que melhor. As funções têm mais parâmetros, mais configurabilidade, tem mais funções e essas funções são mais otimizadas, elas rodam mais rápido. A gente tem a biblioteca Random, que ela é responsável por gerar números aleatórios, que vocês também não devem usar, porque o NumPy tem um módulo random dentro dele. Devem usar o random do NumPy. Mas existe a random do Python também. A biblioteca Time. Alguém sabe me chutar por que eu tenho uma datetime e uma time? A datetime, ela é para lidar com objetos de tempo, vamos dizer, objetos de data e tempo. A time é como você interage com o tempo do sistema. Então, a time, ela funciona para você, por exemplo, eu preciso esperar 5 segundos para repetir uma requisição a um site. Você vai usar a função sleep da biblioteca time. Eu preciso marcar quanto tempo o meu código levou para executar. A time você tem rápido, você puxa um marcador de tempo atual do sistema, e aí você puxa o marcador do início do seu código, você puxa o marcador do final, subtrai os dois, você vai ter o tempo lá em segundos ou milissegundos que seu código executou. A gente tem a OS, que serve para lidar com arquivos, com o sistema operacional. Basicamente é para lidar com estrutura de diretórios, essas coisas. Por exemplo, você quer carregar você tem uma pasta com CSVs que você precisa carregar no Pandas. Você precisa carregar todos para juntar num CSV só, por exemplo. Você vai lá no OS, vai ter uma função lá que vai ser a lsdir, que ela vai listar todos os arquivos naquela pasta, você vai pôr um for em todos aqueles arquivos, ver qual que termina com CSV, e o que terminar com CSV você vai usar a OS também para juntar o caminho daquele diretório com o nome do arquivo e usar o que você encontrou ali, o endereço para aquele arquivo para abrir o CSV no Pandas, por exemplo. Então ela serve para isso, você listar diretório, ver se arquivo existe, criar arquivo, deletar arquivo. A Sys é uma outra biblioteca muito importante também, que ela ela é um complemento da OS, é o outro lado de você interagir com o sistema que você está. Um uso da Sys. Até agora, tudo que a gente está fazendo, rodando, a gente está usando um interpretador interativo. O que é um interpretador interativo? É o Colab. Eu tenho uma caixinha de texto aqui, eu ponho o código aqui, dou Enter e ele executa. Só que tradicionalmente não é assim que você executa seu código. Normalmente você executa seu código por algo mais parecido com isso aqui, uma linha de comando. Você vai colocar o seu código num arquivo. Deixa eu ver se eu tenho algum ponto .py aqui pra gente ver. Eu tenho faz quase nada da aula passada. Eu tenho meu arquivo Python, meu código num arquivo, por exemplo, se eu listar esse aqui, ó. É aquela que a gente fez na aula passada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais. Era aquela... no final não era... Eu acho que eu testei depois para debugar fatorial. Tá? O nome faz quase nada, mas tá fatorial dentro. Tradicionalmente, você executa um código por aqui. Você dá Python e aí o nome do arquivo que você quer executar.
tenho. Normalmente você teria o Python aqui direto. Aqui esse meu computador tá mal configurado porque eu não uso o Python solto assim. Normalmente eu uso o environment separado para cada coisa que eu estou mexendo. E aí o editor que eu uso sabe qual Python chamar para cada coisa. Ele não imprimiu nada porque não tem nenhum print no código. Mas eu executei esse código aqui. Tradicionalmente você executa códigos dessa maneira aqui. A Sys, deixa eu voltar aqui para o slide. A Sys, por exemplo, tem um módulo na Sys que é como você puxa os argumentos. Eu poderia passar argumentos para o meu código. Eu poderia dizer aqui que eu quero, se aqui tivesse fatorial, tivesse implementado, eu poderia passar o valor 5 para ele calcular o fatorial de 5 no terminal. A Sys, ela tem ferramentas para isso. Para eu passar, a hora que eu vou chamar o meu código, eu posso passar parâmetros para ele e a Sys eu tenho como abrir esses parâmetros dentro. Não usem a Sys para isso. Se algum dia vocês forem fazer um código assim, tem a argparse, que é uma biblioteca nativa do Python que lida com isso muito melhor do que a Sys. Você quer dizer que tinha um programa no Python, é isso? Não. É a argparse. A JSON tem uma biblioteca de CSV, que são formatos de arquivos para você salvar e carregar dados de valores de variáveis e dados para arquivos. E tem várias outras. Então, as bibliotecas nativas, algumas delas são essas aí. Vocês não precisam saber todas. O que eu for pedir para vocês de... Só um instante. Por um milagre, eu acho que hoje a gente vai sair para o intervalo na hora certa. Talvez uns minutinhos antes. Poderia ter sido melhor escrito a frase. Essa é a que você quiser aí no seu. Mas eu defini isso. Não, não é aqui, Você não importou, tem que pôr o import from datetime e import datetime. Eu já tinha importado aqui, vocês não tinham. Mas a gente Tinha? Na primeira, na célula em cima, dá pra clicar direto no primeiro? Mas estava executado? Às vezes. Vamos pegar não. Não é uma prática boa você pedir nome de variável. Isso não era. Tem que mudar de baixo também. A data tá. Esse é o desafio.
multiplica por 350 é para dar alguma coisa perto aí do que ele deu. Para ficar mais fácil. Precisa da date time. Consegue, vai dar muito mais trabalho. Você tem que considerar no bissexto, quanto o ano atual e o ano que a pessoa nasceu, você vai ter que contar mês a mês quantos dias tem, porque os meses variam, quantidade, os anos inteiros é fácil, mas tipo, o ano está pela metade, você precisa ir mês a mês, né, quantos dias tem naquele mês. 60 a 27. Mas consegue, você consegue fazer na mão sim. Mas é. Você deu um jeito. Tá, mas o ano você tem que pôr, ele espera o valor inteiro. Por 2.000 tem um valor inteiro. Aí você tem que ter algum tratamento de erro, né? Você tem que pôr um condicional ali, tal, isso aqui não pode ser zero não, você está falando desse jeito. Aquele tratamento de erro que a gente fez na prova, nós teríamos que fazer algo parecido com aquilo para isso aí, ver qual que é a condição que você aceita e pôr um lá em alguma coisa para ficar pedindo de novo para o usuário enquanto não atender aquela condição. Então, pessoal, só explicar aqui esse código antes da gente ir para o intervalo. O que faz aqui? Primeiro, a gente importou a nossa biblioteca. From datetime, import datetime. A gente importou a biblioteca? Não. Eu importei uma classe dentro da biblioteca. Eu importei a classe datetime da biblioteca datetime. Então não é a biblioteca toda. Não é a biblioteca toda. Eu estou importando só a classe. Por exemplo, eu não tenho aqui, desse jeito que eu fiz, eu não tenho a classe timeDelta. Se eu quiser saber, por exemplo, que dia é daqui a 100 dias, eu preciso da timeDelta, porque eu preciso achar o hoje, criar um timeDelta de 100 dias e somar os dois para achar que dia que é daqui a 100 dias. Aí teria que colocar vírgula timeDelta. Ou importar a datetime inteira e chamar datetime.datetime.now e datetime.timeDelta alguma coisa. A gente poderia definir a nomear ela? Poderia. Aí aqui, ó, isso aqui bastante de vocês está tendo dificuldade de entender a lógica. Eu criei uma função que eu preciso passar um valor chamado data de nascimento, eu preciso passar um parâmetro para essa função e eu retorno um valor. Dentro dessa função eu fiz uma operação matemática com o valor que me foi passado e um outro valor qualquer, guardei numa variável e retornei aquela variável, retornei alguma coisa daquela variável. E aí aqui embaixo eu tenho que passar o que eu quero aqui. E eu tenho que guardar o que ele me retornou de volta em algum lugar. Tá? Então na definição da função você tem que dizer o que você quer receber de parâmetro, o que você quer retornar de volta. E na hora de usar você tem que passar um parâmetro e você tem que dar algum lugar para ele guardar o valor. Hã? Esse parâmetro, data de nascimento, a gente definiu aonde? Vamos lá. Pergunta super válida. Onde que está definido a data de nascimento? A data de nascimento vai ser o que eu colocar dentro do parênteses na hora que eu chamar a função. Ele vai pegar o que está aqui dentro e jogar aqui nessa variável para eu usar aqui dentro da função. Então, quando eu chamo aqui dias de vida, abro parênteses nascimento, põe aqui dentro, ele vai pegar o valor que está aqui dentro de nascimento e jogar para a data de nascimento. Isso aqui é uma definição. Essa linha aqui, ela é uma linha de definição.
Eu tenho que definir tudo que eu vou precisar para a função, tem que ser definido aqui, o nome da função e os parâmetros. Então, quando eu chamo a função, ele vai pegar, eu tenho que pôr os parâmetros aqui dentro, o que eu quero passar de parâmetros, e ele vai copiar. O que eu coloquei aqui no primeiro parâmetro, ele vai copiar para o primeiro parâmetro aqui. Então, ele vai pegar o que está aqui em nascimento aqui fora, que é uma variável global, lembra do escopo. O nascimento é a variável global, está fora. E vai guardar na variável data nascimento, que é uma variável local da função. Na função, o ideal é você sempre trabalhar com variáveis locais, senão você evita trabalhar em variável global dentro da função. Então, ele vai copiar o que está aqui em nascimento para a data de nascimento para usar na função. Aí eu vou usar aqui dentro, no final eu digo para ele, Python, pega o que tem lá dentro de diferença.days, e isso vai ser o resultado da minha função. Aí ele vai pegar, é como se ele vai pegar isso e colocar aqui. Como eu coloquei isso no operador de atribuição, ele vai pegar o valor que voltou aqui, voltou da diferença.days, e jogar para D. Eu poderia, se eu não quisesse guardar isso numa variável, eu poderia fazer isso aqui, ó, eu poderia usar esse valor direto aqui. Porque a função você pode interpretar isso aqui tudo, você pode interpretar como que vai sair daqui. Mas do outro jeito fica mais fácil. Do outro jeito fica mais legível. Então, aqui ó, vou fazer para mim. 12. Então aqui funciona também, mas enquanto vocês estão aprendendo, criem sempre o hábito de voltar o resultado da função para uma variável. Tá? Intervalo, pessoal, na hora certinha. A gente volta na hora normal, é 4h40, né? Hora normal? Tá. Então, pessoal, vamos lá, continuar. Além das bibliotecas, nativas, a gente tem um mundo de bibliotecas de terceiros para explorar. Deixa eu ver se tem alguma estatística aqui. Então, esse site aqui, ó, ele chama PyPI. É PYPI, é Python, paca de... onde que é? Como é que... deu branco aqui, o que significa a sigla PI? Isso, Python Package Index, isso. Aqui é onde a maioria das bibliotecas, quando você quer publicar uma biblioteca do Python, você vai publicar aqui, ó. Olha quantos projetos tem aqui publicados. 500 mil. Se eu for aqui no meio, tem um meu. Aqui, ó, essa daqui fui eu que desenvolvi, publicado. Mas, assim, tem muita coisa. Tem de coisas extremamente genéricas até coisas muito específicas, que é esse caso aqui dessa minha biblioteca. Essa minha biblioteca é uma camada para você interagir de uma maneira diferente com um tipo específico de arquivo. Ela trabalha em cima de uma outra biblioteca para mudar a maneira que você interage com o arquivo. No lugar de ficar chamando função, você trabalha naquele arquivo como se ele fosse um dicionário. Então, assim, tem muita coisa. E essas bibliotecas, elas apresentam funcionalidades
além das bibliotecas nativas. Aqui dá alguns exemplos de biblioteca, mas eu já falei de todas dessas. NumPy, Pandas, Scikit-learn, NLTK. A gente tem um exemplo de um código aí usando o Pandas. Não vou entrar muito em detalhe aqui. Se tiverem dúvidas do Pandas, eu já falei o caminho. Aqui eu estou criando um data frame a partir de um dicionário. Então eu ponho um dicionário onde cada posição no dicionário é uma coluna do data frame. E aí cria o data frame a partir disso. Vocês no Prática e Pesquisa estão carregando o CSV ou XLS, né? Ainda não é hora disso. Uma coisa importante é... Deixa eu tentar. Por que não está iniciando o meu environment aqui? Só um instante. Eu comentei, por isso que não está indo. Agora foi. Agora eu tenho Python. Então, você está precisando de uma biblioteca que não tem instalada no Python que vocês estão usando. O repositório, o Python, ele tem um repositório de pacotes que é aquele que eu mostrei aqui agora para vocês, é o PyPI. O PyPI ele é um repositório e cada pacote ele vai ter uma biblioteca ali dentro, você pode instalar esse pacote, pode ter uma ou mais bibliotecas, na verdade, no pacote. E o Python tem uma ferramenta no Python, no código do Python, que é o pip. O pip, ele é o gerenciador de pacotes do seu Python. Você tem uma instalação do Python, o pip, ele é um gerenciador de pacotes. Então, eu posso dizer que o pip é para o Python, assim como o app é para o... Sim, é bem parecido. Não é diretamente ligado não, porque no Ubuntu normalmente você não instala nada na mão. E no Python é um pouquinho mais comum você instalar coisa na mão. Você não vai... O Ubuntu é muito raro você baixar um executável e copiar na mão para o sistema, ou você baixar o código-fonte, compilar e copiar para o sistema. Mas é parecido a funcionalidade. E aí o pip, ele vai pegar todos os pacotes que tem lá no PyPI, você pode instalar pelo pip. Normalmente você faz assim, ó, pip install e o pacote que você quer instalar. Vamos pegar um que provavelmente não vai estar instalado aqui. Vai estar instalado. O Flask acho que vai estar instalado. Mas quero mais.
Vou criar um Python novo aqui. Olanes. A hora, gente. Então não tinha nada lá no Sedu, né? Pronto, agora eu tenho um Python que não tem nada aqui instalado. Você vai dar pip install e aí o pacote que você quer. Por exemplo, eu quero instalar o NumPy. Eu dou pip install NumPy. No caso aqui da minha instalação do Python, eu tenho que fazer isso aqui, senão ele chama o pip do sistema, que é outro pip. Eu tenho que fazer isso. Isso é uma prática boa, tá? Se vocês tiverem uma instalação Python usando o Anaconda, alguma coisa assim, sempre for chamar o pip, chama ele com esse Python-m na frente. Porque esse Python-m na frente garante que você está chamando o pip do Python que você está usando naquele momento. E aí ele vai lá no repositório e baixa o que eu quero. Eu pedi para ele instalar o NumPy, ele instalou. Agora eu quero o Plotly. Ele vai lá, vai baixar o Plotly, o que o Plotly precisa. O Plotly, você viu que ele baixou outras coisas. Instalou. Aquela minha biblioteca tá aqui também, ó. Se eu pôr o nome dela aqui, ele baixa ela e baixa o que precisa mais aqui, tá? Então, por linha de comando, você usa desse jeito, pip install e o nome do pacote que você quer instalar. Eu recomendo sempre pôr esse Python-m na frente. Aqui no Colab você tem a mesma coisa. Você vai fazer assim, ó, exclamação para dizer que você quer rodar um comando, pip install alguma coisa que ele não tem. Ele não vai ter o NetworkX, eu acho. O Ktrain ele não tem. Lembrei agora. Esse aqui eu testei mais cedo. Ó, a mesma coisinha lá que mostrou lá até o coloridinho que ele mostrou no terminal. Ó, isso aqui é um pacote que ele precisa de coisa. Olha o tanto de coisa que ele está instalando aqui junto. Por que isso aqui é uma biblioteca que precisa de muita coisa? Essa biblioteca aqui é de treinamento de rede neural de linguagem, tipo, como é criado os ChatGPT da vida. É uma biblioteca, com o ChatGPT tem código específico dele, muito mais avançado, mas você conseguiria, com essa biblioteca aqui, Ktrain, você conseguiria fazer um mini ChatGPT. Olha o tanto de coisa que ele instalou aqui junto. Mas é desse jeito que vocês instalam o pacote. Então, você chegou num computador, ou num Jupyter, alguma coisa assim. Vamos supor aqui, ó, vou dar um aqui que eu tenho quase certeza que ele não vai ter. Deu lá, importe minha biblioteca. Ele tem. Como é que chama aquele outro? E agora eu instalei o que eu sabia que ele não tinha. Ele não vai ter o PyTorch. Eu acho que... Não vai ter não, porque o PyTorch não é o... Tem duas grandes bibliotecas para rede neural, o PyTorch e o TensorFlow. O TensorFlow é desenvolvido pelo Google. O PyTorch é o concorrente, então não vai ter o PyTorch instalado por padrão. Cheguei aqui, tentei importar a biblioteca e ele falou, ó, não encontrei esse módulo, ou seja, ele não tem essa biblioteca instalada.
E aí, aí a gente vem aqui e usa. Então isso aqui é importante de vocês saberem, tá? E como fazer esse tipo de instalação aqui pelo Jupyter. E aí se eu der aqui um pip install PyTorch, ele vai instalar. O PyTorch é outra. Uai, achei que ia ser maior. Ah, ele deu erro. PyTorch é chato de instalar mesmo, é normal. PyTorch é um mau exemplo, ele é muito chato de instalar. Mas então pip install e você instala a biblioteca que você quiser. Alguma dúvida até aqui? Tá claro como é que importa a biblioteca? Chama as funções, instala se precisar. O 1 eu vou fazer junto com vocês, deixa eu ver. Qual que eu quero fazer? Eu vou fazer o 2, a gente vai fazer o 2 juntos e depois eu vou deixar para vocês fazerem um. Então eu vou voltar para cá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos. Ah, eu tinha uma facinho que eu tenho certeza que o Google não vai ter. A minha. Pronto. Ele instalou. Tá, vamos lá. Vamos fazer aqui a questão 2 e deixa eu copiar o texto dela aqui pra cá. Pra gente não precisar ficar indo e vindo. A gente vai criar um programa que joga dados. Dado de dado de 6 lados. Só que o nosso programa ele vai jogar quantos dados ele vai jogar quantos dados eu quiser e com quantos valores eu quiser. A gente vai fazer esse exemplo aqui levando a modularização ao extremo. A gente vai chamar função dentro de função aqui, porque eu quero que função entre na cabeça de vocês, nem que seja na marra. Então vamos lá, ele fala aqui para a gente usar a biblioteca Random. Então a primeira coisa que a gente faz é importar a biblioteca Random. Só que eu não vou importar a biblioteca Random inteira, não fala aqui no enunciado, mas eu já sei qual função da Random eu preciso. Então vamos lá, from Random, import Randint. A gente já usou mais cedo aqui a Randint. Então, a gente precisa fazer um programa que jogue dados, N dados. É N, né? No Random, não é M o primeiro. A gente precisa de um programa que jogue N dados. O que você precisa fazer para jogar N dados? Você precisa saber jogar um dado. Então, primeira função que a gente vai fazer aqui é um dado. Um dado de nzão lados. Eu vou chamar essa função de row 1. Eu estou dizendo que vou rolar um dado. E o meu parâmetro vai ser o nzão. O que é o nzão? É o número de lados que o meu dado tem. Dentro ela vai achar um valor para o resultado, para aquela jogada daquele dado. Quem que vai ser esse valor? Passando mais aleatório até o
Então eu tenho randint de n. N mais 1, se eu pôr randint de n mais 1 aqui, ele vai gerar um número entre 0 e n. Existe lado 0 no dado? Eu preciso fazer um shift. Então, como é que eu faço esse shift? Eu somo 1 aqui no resultado. O randint n vai gerar um número de 0 até n menos 1. Quando eu somo 1 para esse número, vai de 1 até n. Então, meu valor aqui, eu tenho o valor do meu dado. Como que eu faço para tirar esse valor de dentro da função? Não. Retorno. Retorna value. Essa função foi criada. Ela está aí. Toda vez que eu chamar aqui, ó, chamar aqui row 1, um dado de 6 lados. Randint. Eu não tinha acabado de usar randint desse jeito aqui? Cadê? Ah, porque eu usei a random do NumPy. Tá, eu usei a randint do NumPy. Tem. Então o que a gente vai fazer? Nessa daqui funciona. Mas qual seria o certo? Se eu quisesse usar a randint do random, eu viria aqui, jogo no Google, abro a documentação, acho aqui, ele me dá o intervalo, então é maior ou igual a n, menor ou igual, então o comportamento dele é diferente da randint do Python. O Python não inclui o NumPy não inclui o final do intervalo. Ela inclui, ó, tá aqui é menor ou igual. Ele é inclusivo dos dois lados do intervalo. Então aqui vamos voltar, vamos usar a do random mesmo. Random randint, como é que eu coloco aqui agora? Eu não preciso mais desse mais 1, ó. E eu posso pôr de 1 até n. E agora eu tenho meu dado. Eu pôr um dado aqui. Vamos rodar até ele... Eu quero ver conferir se ele roda mesmo os extremos. 1 ele roda. Mas eu não vi 6 ainda. Ah, ele roda 6. Então, minha função está funcionando. Eu poderia ter dados de tamanho diferente, que era um dado de 20 lados. E ele rola. Então, essa função está certo e está funcionando do jeito que eu queria. Existe uma coisa no Python que chama docstring, que eu não tô sem minha biblioteca aqui de gerar docstring. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Mas é bom sempre que você criar uma função, você pôr... Isso aqui é tipo aspas de string, só que você pode usar para comentário também. Você usa sempre em função para dizer o que sua função faz. Isso aqui vocês não precisam fazer, mas eu estou mostrando que existe e é uma coisa que para o futuro é bom vocês criarem o hábito de sempre fazer. Sempre for criar uma função, fazer docstring. Vocês não precisam nem copiar essa minha docstring aqui. O de vocês é importante só funcionar. Dado de n... Oi. Uhum. Oi? A
Alguém tem um papel para passar a frequência? Eu esqueci. A frequência. Alguém tem um papel aí para passar a frequência? Então, gente, comentário no código é para vocês. Comentário no código é para quando vocês abrirem o código de vocês daqui a 1 ano, vocês entenderem o que estava passando na sua cabeça quando você escreveu esse código. De vez em quando, comentário é útil para outras pessoas, mas normalmente comentário você faz para você. Docstring, que é isso aqui que eu estou fazendo, você faz para outras pessoas. As pessoas que forem usar o seu código, saberem usar o seu código. Com isso aqui você sabe usar essa função. Eu estou falando o que ela faz, o que eu tenho que passar para ela de parâmetro e o que ela volta. Isso aqui é um abrasileiramento da Docstring. Existe um padrão em inglês que todo mundo usa, mas eu vou fazer essa daqui em português. Mas vocês não precisam copiar a Docstring, não. Eu tô só mostrando, eu tô começando a introduzir aí pelas beiradas para vocês as coisas que vocês têm que aprender. Beleza, a gente precisa rodar N dados, né? N dados de Nzão lados. Qual é o próximo passo que eu posso fazer? Eu posso criar uma função para rodar essa função o número de vezes que o usuário pedir. Lembra que eu falei que eu ia levar a modularização ao extremo? Eu vou chamar essa função de row n. E aí ela vai ter 2 parâmetros, nzinho e nzão. O que essa função vai fazer? Rola nzinho dados de nzão lados. E os parâmetros é nzinho inteiro ela vai voltar uma lista com os resultados dos dados. Isso aqui é uma prática comum de se fazer, tá? É bem comum você fazer isso. Você escreve a docstring antes de escrever a função. Porque aí você se planeja o que você vai fazer ali dentro daquela função. Então, a gente precisa de uma lista para guardar os valores, né? Vai ser uma lista vazia de início. E aí, o que eu faço? Eu preciso chamar essa função aqui de cima, nzinha vezes. Qual é a melhor estrutura para eu chamar ela nzinha vezes? O for. Toda vez que eu preciso rodar alguma coisa n vezes, eu uso o for. E aí eu vou fazer uma coisa nova aqui para vocês também. Onde que eu estou guardando o valor desse range aí? Que a cada iteração do for ele vai contar 1, não é? Ele vai... Primeira vez que executar o for vai ser 0, depois vai ser 1, 2, 3, até n. Que variável que eu estou guardando isso? Em lugar nenhum, eu estou jogando fora. Porque eu não preciso. Eu não preciso saber em que posição do for que eu estou. Então, isso é só um jeito de escrever. Eu poderia pôr aqui for i em range e não usar o i. Mas quando você não precisa do valor do i, é comum você só pôr o underscore ali embaixo. Eu só estou jogando fora o valor desse range. Eu só estou usando ele para contar, mas eu não preciso saber em que contagem que ele está.
E aí eu venho aqui em valores, eu vou gerar um valor que vai ser row 1 nzão, e eu vou pegar esse valor e adicionar na lista. Então, está aqui o corpo da função. Certo? Pausei. A gente pode testar essa nova função nossa. Executa essa célula aqui para definir as duas funções. E eu posso testar ela. Row n. Eu vou querer rolar 5 dados de 6 lados. Aí, 5 dados de 6 lados. O que mais que eu preciso para completar esse exercício? Então, eu tenho o código que joga n dados de nzão lados. O que mais que eu preciso? Eu preciso perguntar para o usuário, né? Quantos dados ele quer? Não preciso? Preciso, não é? Vamos lá, gente. Preciso. Eu vou criar uma função aqui que pede um número para o usuário. Que número é esse? Um número qualquer. Eu vou dar o parâmetro dessa função vai ser que número é esse. O parâmetro da função vai ser a mensagem que eu vou escrever para o usuário. Aí, o valor vai ser input dessa mensagem. Essa mensagem, a hora que eu for chamar essa função para pedir um número, eu tenho que dizer que mensagem é essa que vai mostrar para o usuário. Só que eu quero conferir se o usuário digitou um número de verdade. Aí a gente coloca o while aqui, while not, valor is digit, que nem fez lá na prova. Eu não vou fazer docstring para essa não, porque vocês já viram que existe, que era a função de eu pôr docstring nas outras. Enquanto não for dígito, eu imprimo uma mensagem na tela. Isso não é um número. Tente novamente. Todo mundo assinou? E aí eu faço a mesma coisa aqui de novo, ó. Se saiu daqui, é porque o que o usuário digitou deu certo aqui no isDigit. E aí ele vai sair, converte
para inteiro. Como é que eu converto uma variável de string para inteiro? Ela vai receber o int dela mesma. E aí nossa função está pronta. Vamos testar ela. Se eu der aqui, ó, pede número. E não, essa função ficou genérica, então eu posso usar ela para qualquer coisa. Por exemplo, eu posso perguntar qual sua idade. Tem que pôr o espaço ali. Fazer uma coisa, eu vou pôr esse espaço aqui dentro da função, que aí quem está usando a função não precisa saber que tem que passar por espaço toda vez. O input ele precisa do espaço para não ficar emendado aqui, ó, não ficar feio. Então deixa eu interromper isso e executar de novo. Eu só coloquei ele aqui para juntar, concatenar um espaço no fim da mensagem que for passada para a função. Então qual a sua idade? Abacate. Isso não é um número, tente novamente. 10,5. Isso não é um número, tente novamente. Vamos pôr qualquer número aqui. 15. Beleza, aí deu certo. Ele voltou o número aqui que eu digitei, convertido para inteiro. Então agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça para resolver nosso problema. Então vamos voltar aqui para a questão. Pergunte ao usuário quantos dados de quantos lados ele quer jogar. Use a biblioteca random para gerar os valores para cada lado e imprima na tela os valores dos dados. Então, aqui a gente pode voltar para o nosso bloco aqui do código e pedir chamar de nDados, vai ser um pad número, e o que eu vou pedir? Digite quantos dados quer jogar. E a segunda eu vou chamar de n lados, vai ser um pad número, que vai ser quantos lados cada dado tem. Não, vamos escrever isso melhor. Pronto, dados de quantos lados você quer jogar. E aí eu uso a minha outra função aqui, que é a rowN, para jogar esse número de dados que o usuário pediu. A rowN vai ser n dados, que é o nzinho, número de dados, e n lados. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o n dados, jogar para o nzinho lá dentro da função, e pegar o n lados e jogar para o nzão dentro da função. Eu não tô de olho no chat da sala. Não teve. Teve algumas dúvidas para trás que eu não vi, gente.
Depois, se tiver alguma coisa que tenha ficado dúvida para vocês que eu não tenha respondido, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, tá? Eu realmente desliguei aqui do chat do Meet. E tá pronto o nosso código. Tá vendo? Quando você prepara antes as funções bonitinhas, o código mesmo fica bem simples. E tá bem claro aqui o que é que faz. Ó. Pede um número, pede outro número, rola N dados e imprime o resultado. Quantos dados quer jogar? Quantos dados você quer jogar? 25 dados. De quantos lados? De quantos lados? 25 dados de 8 lados. Tá aqui 25 dados de 8 lados. Nem coube na tela. Então tá, esse exemplo aqui vou imediatamente no final da aula eu publico lá no Classroom para vocês darem uma olhada. Espero que ajude vocês a entender um pouquinho essa lógica das funções. Isso é realmente muito importante que esteja bem claro para vocês como é que funciona. Você vai separar um código em várias caixinhas. O princípio da modularização é isso. É você pegar um programa grande, separar ele em vários problemas pequenos e fazer uma função para cada problema pequeno daqueles. E muitas vezes, quando você faz isso, você observa que a função que você resolveu para uma coisa, a hora que você vai fazer um outro problema completamente diferente, vai ter uma parte pequena daquele problema que você vai poder reaproveitar uma coisa que você já fez. É que nem aqui, por exemplo, essa função pede número. É uma função genérica, ela lê uma entrada do usuário e confere se é um inteiro. Se eu fosse fazer isso aqui num cenário de um programa grande que eu estava fazendo, eu não colocaria esse nome pede número. Eu colocaria uma coisa, por exemplo, get int from user, alguma coisa assim. Que é pra... Sim. A prova tinha alguns lugares que a condição era um pouco diferente, mas você poderia, levando, só um parêntese aqui, levando ao extremo do extremo, eu poderia criar uma função aqui, número, que aceita uma string, e ela retorna string.isDigit, tá? Eu criei essa função. Aí olha o que eu posso fazer aqui. Eu posso aceitar uma função condição aqui como parâmetro e usar essa função condição aqui no while. E aí aqui, quando eu for chamar a função, eu digo que a minha função condição é número. Tá aqui. Algum anjo coloca meu nome. E ó, continua funcionando. 10. O que eu fiz isso aqui, ó? Eu modularizei. Ó, pessoal, um momento de atenção aqui para não dar nó na cabeça. Um problema pequenininho dentro dessa função número era determinar se eu aceito ou não aquilo que o usuário passou, não era? O que era, onde que eu determinava se eu aceitava aquilo que o usuário passou ou não? Aqui no while, eu dava um while not valor.exist. Eu puxei isso para fora da função em outra função. E aí agora, se eu quiser reutilizar essa função aqui para ler outra coisa, eu posso criar uma outra função aqui
Tipo, se eu tiver uma condição que eu preciso que seja menor que 10, eu posso escrever uma nova com função de condição aqui. Aí aqui eu vou precisar ter duas condições. If string is digit. Se a string for dígito, aí eu retorno essa string convertida. Vamos fazer mais organizadinho aqui. Vou guardar isso numa variável. A condição vai ser essa string convertida para inteiro menor que 10. É. Pronto. Tá, essa aqui, else. Se não for dígito, a condição é falsa. E aí aqui, ó, com a mesma função, append número, eu posso digite um número menor que 10. E aí no lugar de passar aquela lá número, digit, eu passo essa daqui menor que 10. E aí o mesmo código, se eu digitar aqui 100, isso não é... Eu teria que personalizar a mensagem de erro também, mas vocês entenderam a lógica aqui. Tipo, eu posso mudar a condição. 10 era para aceitar. Não, 9. 9 é para aceitar. Aí 9 aceitou. Tá? Então, assim, esse é o princípio da modularização. É você tentar... Nem sempre, isso aqui é um caso extremo, tá? Isso aqui você só faria se realmente você precisar. Você tem um código que confere várias condições diferentes, você faz um negócio parecido com esse. E aí aqui, ó, se você quiser, você pode até fazer isso aqui, ó, para não precisar especificar no... Toda vez que você chamar, você fala, o meu padrão é só conferir se é dígito. Aí você coloca aqui, a função condição padrão é o enúmero. E aí aqui embaixo eu nem preciso passar enúmero. Eu vou deixar esse código desse jeito aqui, ó. Aí em casa vocês olhem para a cara dele, deixa ele olhar de volta, encara, tenta digerir o que eu fiz aqui. Tá? Coisa importante, isso aqui, essa atribuição aqui, ela é só para coisas estáticas. É para algo que já está bem definido antes. Eu até posso passar uma variável aqui como valor padrão para um parâmetro de uma função, mas tem que ser uma coisa estática. Eu não posso pôr uma chamada de uma função aqui, por exemplo. Eu não posso, por exemplo, fazer aqui a mensagem, eu vou perguntar para o usuário. Então a mensagem aqui vai ser input. Isso não pode. Ele não vai executar código aqui, código só dentro da função. Não pode ter código para coisa para executar na definição. Se for uma coisa já definida, já estática, aí tudo bem, você pode usar. Beleza? Resto da aula, questão 1 aí. Vocês já tem meio caminho andado dela, vocês fizeram aquele exemplo que fez comigo junto de contar os dias desde que você nasceu. É o contrário, no lugar de você saber de uma data para cá, é você saber quanto tempo falta para uma data, essa questão 1 aí. E aí essa, quem terminar, pode estar liberado.
o tempo que falta, vocês vão usar um time delta. Você vai fazer um date time menos outro date time e ele vai te retornar um time delta. Igual o que eu fiz da... Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse... Aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Esse aqui, quando eu faço date time menos date time, esse cara aqui vai ser um time delta e dentro do time delta tem esse days. Uma observação, eu quero que vocês tentem, mas vocês vão ver que o time delta ele não tem nem meses nem anos. Eu deixo a critério de vocês como é que vocês vão lidar com meses e anos. Usem a criatividade de vocês. Lembra que tem, ó, amiguinhos de vocês para essa parte do meses e anos. Divisão inteira é barra. E resto da divisão, que é a porcentagem. São dois operadores aí que vão ser seus amigos na hora de calcular os dias e meses, os meses e anos. Pode considerar o ano como um valor fixo e o mês como um valor fixo. Pode pôr 365 dias para um ano e 30 dias para um mês. Sim, Isaac, é essa a ideia mesmo. Pode dividir. E aí usa a divisão inteira e o resto da divisão. A divisão inteira, por exemplo, quando você dividir por 365, a divisão inteira vai te dar quantos anos. E o resto vai te dar quantos dias sobrou para você calcular os meses.